Olá, pessoal. Estou aqui para gravar, certo? Essa aula que será de correção da atividade da semana anterior, certo? Desde já, eu peço desculpas por não ter entregue as correções dentro do prazo, mas eu estive doente, fui hospitalizado, certo? E não teve como eu entregar tudo, tá bom? Aqui peço a vocês de coração que vocês façam a correção no caderninho de vocês, tá bom? Essa videoaula vai estar lá no YouTube, no canal. Vocês abram um caderninho de vocês com borracha, certo? Lápis. O que forem acertando, vão colocando lá o ok, tá? O Czinho de certo, como vocês quiserem. E o que tiver errado, vocês consertem. Vão acompanhando a minha fala para vocês irem entendendo o que errou, onde pode melhorar da próxima vez, tá bom? Então, essa videoaula específica de correção da atividade da semana anterior, eu gravarei outra aula explicando como será realizada a atividade dessa semana, que é a semana 7, certo? Nós já estamos na 7ª semana do ensino remoto, tá bom? Então, vamos lá, para não ficar muito extenso. Só procurar o arquivo aqui, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Prestem bastante atenção, tá bom? Deixa eu só organizar aqui. Pronto. A primeira questão, certo, pedia que você assistisse a aula sobre flexão do substantivo. Que é a flexão do substantivo, professor? Esqueci. Flexão do substantivo quer dizer a mudança. Nós sabemos, nós aprendemos, lembrem-se, que esse substantivo, essa palavra que nomeia as pessoas, as coisas, os seres de modo geral, certo? Eles flexionam em gênero, masculino e feminino, em número, singular, plural, e em grau, diminutivo e aumentativo, tá certo? Então, vamos aqui. A questão 1 diz o seguinte: relacione os substantivos da direita e da esquerda à coluna do meio. Então, vocês iam relacionar esses substantivos que estão aí à direita e à esquerda de vocês para essas palavras aí do meio, certo? Que são as nossas classificações, de acordo com o gênero. Então, girafa. Girafa, nós sabemos que a gente não fala o girafo, não é? Girafa equivale tanto para a fêmea quanto para o macho. E aí, para diferenciar, eu coloco as palavras macho e fêmea. Nesse caso, ele é um substantivo epiceno. Observe a ligação que eu fiz. Vão acompanhando de vocês. Criança é um substantivo comum de dois, ou como a gente chama, comum de dois gêneros, certo? Perdão, criança é um substantivo sobrecomum, tá? Recapitulando aqui. Então, girafa é epiceno, certo? Porque nomeia animais, tá? Os substantivos epicenos só vão nomear animais, nunca pessoas, tá certo? Criança, sim, nomeia pessoas e é um substantivo sobrecomum. Por que sobrecomum, professor? Porque tanto equivale para o sexo masculino quanto para o feminino. Quando eu falo a criança, eu me refiro tanto ao menino quanto à menina, tá bom? Então, criança é sobrecomum, porque se referem aos dois gêneros. E o artigo não muda. É a criança, tanto para o homem quanto para a mulher. Certo? Eu não falo o criança, eu sempre falo a criança, independente do gênero. Dentista. Dentista, sim, é comum de dois, né? Porque o substantivo é comum tanto para o masculino quanto para o feminino, mas se eu colocar o artigo o, eu sei que é masculino, o dentista. Se eu colocar o artigo a, por exemplo, fica a dentista e aí é feminino, certo? Onça, mesma coisa, né? Eu não falo o onço. Onça é um substantivo que nomeia ali o animal. E para diferenciar o gênero, eu coloco a palavra macho e fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Então, onça é epiceno. Beleza? Pianista é comum de dois, não é?
porque eu posso falar o pianista, olha, eu coloquei um artigo, né? O artigo definido, ou. Eu posso falar uns pianistas, certo? Eu posso falar uma pianista, aí é feminino, eu usei o artigo indefinido, tá certo? Lembre-se, artigos definidos, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns e umas, tá certo? Então, pianista é comum de dois, certo? Estudante, comum de dois. O estudante, a estudante. O substantivo é comum para os dois, como o próprio nome já diz, comum de dois. Mas se eu colocar um artigo, diferencia o gênero, ok? Vítima não dá, né? Porque se eu falo a vítima, serve tanto para homem quanto para mulher, tanto para masculino quanto feminino. Eu não falo o vítima. Você nunca ouviu, né? É sempre a vítima. Então é sobrecomum. Criatura, eu não falo o criatura, eu sempre falo a criatura. Então sempre será sobrecomum, certo? Porque vai nomear pessoas, mas sempre os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Sabiá é epiceno. Então, sabiá macho, sabiá fêmea, certo? Jornalista, comum de dois. O jornalista, a jornalista, um jornalista, uma jornalista. Perceba aí que eu coloco artigos, certo? Para especificar o gênero. Mas o substantivo jornalista é comum para os dois, comum de dois gêneros. Pessoa, eu não falo o pessoa, eu sempre falo a pessoa, não é? Então, pessoa é sobrecomum. Testemunha, sobrecomum. Eu não falo o testemunha, né? Eu posso dizer o testemunho, né? Que é outra coisa, mas o substantivo testemunha, alguém que vai testemunhar lá no tribunal, é sempre válido para os dois, tanto para homem quanto para mulher. Por isso, testemunha é sobrecomum. Crocodilo é epiceno. Crocodilo macho, crocodilo fêmea, tá certo? E guia é sempre sobrecomum, certo? Porque o guia pode ser tanto para homem quanto para mulher, tá certo? Compreendido? Então vamos para a questão número 2. Não precisava copiar a tirinha no caderno, como eu deixei bem claro aqui. E lá na tirinha aparecia uma palavra, não é? Que era a palavra cabrito. Então eu pedi qual é a forma, sabendo que o substantivo se flexiona em gênero, como se faz o feminino da palavra cabrito. Alguns colocaram cabra. Eu não coloquei totalmente errado, mas eu quero que vocês entendam que não está totalmente certo, se fosse pedir assim realmente ao pé da letra. Por quê, professor? E a cabrita não vai ser uma cabra? Vai, né? Quando ela tiver maior, enfim, como uma pessoa, uma menina, depois ela vira mulher. Mas se eu fosse pedir aqui a palavra ao pé da letra, seria cabrita, não é? Que é o feminino da palavra cabrito. Cabra é o feminino da palavra bode, certo? Então compreendam isso. Não está totalmente errado, porque a cabrita um dia se tornará cabra. Mas enquanto isso não acontece, ela é cabrita, certo? Então compreendam isso. Qual é o masculino do substantivo mulher? Muito fácil, né? Homem. E é um substantivo biforme que a gente chama, certo? Lembre-se, os substantivos, eles flexionam em gênero, masculino e feminino, e tem lá os substantivos uniformes, que são divididos em epiceno, comum de dois gêneros, e sobrecomuns, que a gente já viu aqui na questão anterior, e biforme, que tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, como é o caso aqui do exemplo. Qual é o feminino de homem? Mulher, certo? Tem uma forma para especificar ali o gênero masculino e uma forma para especificar o gênero feminino, tá bom? Questão 4. E aqui eu deixo uma dicasinha, né? Substantivo e epicenos são aqueles que nomeiam os animais pelo acréscimo das palavras macho ou fêmea para diferenciar o gênero, para saber se o animal ali é o macho ou é a fêmea, certo? A tartaruga macho, a tartaruga fêmea. O jacaré macho,
O jacaré, fêmea. O papagaio macho, o papagaio fêmea. A zebra macho, a zebra fêmea. O gavião macho, o gavião fêmea. A cutia macho, a cutia fêmea. É muito fácil aqui. É só você saber que alguns animais, eles não têm uma forma específica para o feminino. É o mesmo substantivo, que vale para os dois, certo? Só que aí eu acrescento as palavras macho ou fêmea para diferenciar o gênero, ok? A questão 5, nós temos aí uma cruzadinha, tá bom? Que eu pedi para vocês copiarem no caderno. Eu sei que deu um pouco de trabalho, mas enfim, nada na vida a gente consegue sem esforço, a começar por fazer uma cruzadinha no caderno. E ela era completada, certo? Com substantivos comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos, de acordo com as respostas que vocês encontraram para essas perguntas. Então, vamos lá. A pergunta número 1 dizia: animal que é comparado às pessoas maldosas, né? A cobra, como a pessoa é má. Denominação ou definição que as pessoas dão quando a pessoa ela tem até os 12 anos completos, né? Depois de 12 anos, ela é uma pré-adolescente, mas enquanto isso, ela é uma criança, certo? 3, pessoa que estuda, quem é? É o estudante, são vocês. Maior mamífero que vive no mar, se vocês não sabiam, é a baleia, é o maior mamífero que vive no mar, certo? O que voa é o morcego. Se vocês não sabiam, o morcego também é um mamífero que voa. Quem ensina? O professor. Nome dado ao conjunto de ossos que forma o corpo humano. É o nosso esqueleto, certo? Pessoa que empresta dinheiro a juros bem altos, é o agiota. Se vocês não sabiam, é aquela pessoa que empresta dinheiro a outra, mas aí coloca um valor exorbitante, um valor muito grande. São os juros, certo? Pessoa que não está saudável é aquela pessoa que está doente, tá bom? Era eu, por exemplo, que estava doente há uns dias atrás. Estou melhor. Questão 6. Numere os substantivos seguintes de acordo com a classificação. Então, nós temos aqui uns códigos, né? Se for epiceno, vai colocar o número 1. Se for sobrecomum, vai colocar o número 2. Comum de dois gêneros, coloca o número 3. E biforme, coloca o número 4. Ah, professor, esse biforme eu confundi, mas tinha lá no assunto. Nas orientações eu sempre peço. Abra o caderno, pesquise, veja os assuntos que nós copiamos, porque eles são importantes. Tudo que vocês escrevem é muito importante. Então, abra um caderno mesmo. Vamos estudar. Se tem qualquer dúvida, me perguntassem. Então, ciclista. Ciclista é comum de dois, porque eu falo o ciclista e a ciclista. O substantivo ciclista é comum para os dois gêneros, certo? Mas aí eu posso colocar um artigo, certo? Para dizer que é a ciclista feminino, ou ciclista masculino. Peru não é epiceno. Não é porque é um animal que vai ser epiceno. Perceba, são alguns animais que possuem o mesmo substantivo para nomeá-los. Aí se tornam epicenos, porque eu coloco a palavra macho e fêmea. Mas peru, ele tem a sua forma do feminino, que é perua. Então ele é biforme. Os substantivos biformes possuem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, tá bom? Entendam isso. Não é porque é animal que é epiceno. O professor falou que alguns animais possuem o mesmo substantivo para nomeá-los, mas aí para diferenciar o gênero, eu coloco a palavra macho ou fêmea. E alguns animais têm sim a sua forma no feminino. Cidadão. Cidadão é biforme, porque tem cidadão, que é masculino, e tem cidadã, que é feminino. Tá bom? Vítima. E lá na questão anterior, vítima é sobrecomum, porque sempre será a vítima, nunca será o vítima. É sempre a vítima, serve para os dois, então ela é sobrecomum. Vamos dizer que ele se sobressai para os dois gêneros. Aprendam isso. Vamos usar aqui uma coisinha que o professor vai ensinar. Digamos que o sobrecomum, ele se sobressai, né? Sobre, certo? Ele está lá
acima. E ele serve tanto para o homem quanto para a mulher. Ok? O cônjuge. Professor, o que é cônjuge? É o esposo, o marido, enfim, o companheiro, a companheira, a esposa. Sempre será sobrecomum, porque eu nunca vou dizer a cônjuge. É sempre o cônjuge, certo? 3. Fã, né? Aqui é comum de dois gêneros, porque eu falo a fã, o fã, meu fã, minha fã, certo? Então, ele é comum de dois, porque o substantivo fã serve tanto para masculino quanto para o feminino, mas eu posso colocar um artigo, certo? Eu posso colocar um pronome, ó, meu. Ele é meu fã, então meu fã masculino, minha fã feminino, tá bom? Capivara. Aqui sim é epiceno, porque eu não falo capivaro, né? É capivara. Capivara fêmea, capivara macho, tá certo? Então, epiceno. Cúmplice é comum de dois, porque cúmplice é um substantivo que serve tanto para o masculino quanto o feminino. Mas eu posso dizer o cúmplice, sendo um homem, ou a cúmplice, sendo uma mulher, certo? Pavão é biforme, não é epiceno, porque tem a sua forma no masculino, pavão, e a sua forma no feminino, pavoa. Soa meio estranho, pavoa, mas é a forma do substantivo masculino, pavão. Borboleta é epiceno. Você não fala, eu encontrei um borboleto, não é? Borboleta, borboleta macho, borboleta fêmea. Então, é epiceno, ok? E aqui você ia completar as frases com as palavras macho ou fêmea, conforme o sentido do texto. Então, aqui, além de você entender o que é os substantivos epicenos, que são aqueles que nomeiam animais com o acréscimo das palavras macho ou fêmea para diferenciar o gênero, você ia prestar atenção no sentido que o texto traz para encaixar as palavrinhas. Então, vamos lá. A maioria dos répteis não costuma proteger os seus ninhos e filhotes, mas com o jacaré fêmea é diferente. Ele toma conta dos seus filhotinhos, enquanto o jacaré macho fica numa bolha dentro da água. Embora o seu peso esteja entre 35 e 40 toneladas, a baleia jubarte consegue realizar saltos impressionantes, conseguindo retirar quase todo o corpo para fora da água. Os pesquisadores acreditam que os saltos são uma forma da baleia macho se exibir para a baleia fêmea. Quando chega a primavera, as cobras entram em período de reprodução. A cobra fêmea elimina odores para atrair a cobra macho. Como muitos machos ficam afim da fêmea, eles começam a disputar entre si, na conhecida dança-combate, onde o mais forte fica com a fêmea. Você sabia que uma colônia de formigas é uma sociedade feminina? Lá só tem formigas fêmeas. E onde estão as formigas machos? Eles só nascem na época da reprodução e morrem logo depois. Vida curta, essa de formiga macho. A onça é um animal individualista e não gosta de viver acompanhada. Só quando está na época de reprodução é que um casal de onças resolve ficar um pouquinho juntos. Mas a onça macho vai embora antes dos filhotes nascerem. Os filhotes ficam com a onça fêmea até atingirem um metro e meio, um ano e meio a 2 anos, quando também vão embora. O bicho solitário. Então percebam que aqui você tem que encaixar as palavras macho e fêmea, mas trazendo sentido para o texto, certo? E aqui era o sítio. Aqui era o texto do sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Um pequeno textinho, que não era para copiar no caderno, como está aqui, que vocês iam ler para responder as questõezinhas que se seguiam aqui abaixo. A primeira, aponta o objetivo do texto. Meus amores, aprendam. Eu já falei isso para vocês, mas entendam que todo texto é um recado que colou na geladeira, é um jornal, é a bula do remédio, é uma carta, é um convite de aniversário, é um texto que ensina a montar
alguma coisa, né? Um manual de instruções, como ensina como montar a bicicleta, um manual de instruções que vem no celular, qualquer tipo disso que eu falei agora é texto e todos têm um objetivo, todos servem para ensinar, não é? O manual de instruções serve para ensinar como montar a bicicleta, montar o celular, configurar o celular. A receita serve para ensinar a cozinhar. Então, todos esses tipos de texto, eles trazem um objetivo. Não existe um texto sem objetivo. Se você colocar um bilhete na geladeira, mãe, vou ali, volto já. Você não tinha um objetivo? Dizer à sua mãe que ia ali e voltava rapidinho? Então, todo texto tem um objetivo. Aprendam isso, certo? Então, após a leitura que vocês fizeram, vocês conseguiriam apontar o objetivo desse texto? Ele conta a história do Silton Monteiro Lobato? Não. Se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, o que conta a história de alguém é uma biografia, certo? E quando você conta a sua própria história, certo? Por exemplo, eu contando a minha própria história, é uma autobiografia, certo? Comentar o livro, O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não, não, não. Se você for esperto, curioso, deve ter observado aqui, ó, uma dica, uma pista. Teatro Cecibinas. Se é teatro, né, divulgar a peça de teatro O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui tem a classificação público, a duração da peça, o dia, a hora, a rua e o nome do teatro. Tá vendo? Às vezes, essa partezinha final aqui nos traz muitas informações, certo? A questão 2, em que isso vai acontecer no sítio Pica-Pau Amarelo? Aqui o texto se refere, né? Então tá lá, e se o tempo fosse sequestrado e todos os relógios do mundo parassem? Questão 3, no período. Mas nenhum problema é tão grande que não pode ser resolvido pela boneca mais esperta de todas, Emília. O termo mais, essa palavrinha mais, ela foi usada para o quê? Para complementar, para adicionar uma característica da boneca Emília, certo? Mais esperta. Ela não é só esperta, né? Mais esperta. Ele complementou aí essa característica, esse adjetivo da boneca Emília. Releia esta parte do texto. O tempo, um senhor muito sábio que coordena os relógios do mundo todo. Então, veja que aqui ele apresenta quem é esse personagem Tempo. É um senhor muito sábio que coordena os relógios do mundo todo. E questão 5, no segmento, no trecho, ela o mantém refém. O verbo mantém, né? Do infinitivo manter, ele exprime, expressa, indica uma ação de quem? Da Cuca, né? Foi a Cuca que manteve o senhor o tempo refém, certo? Então façam as correções com bastante paciência e nos vemos em breve, tá bom? Até mais.